Esse versículo que o Senhor colocou no início é um versículo chave para mim, para tudo isso que está acontecendo. Quando nós... Tá todo mundo me ouvindo? Amém? Amém. Amém. Esse versículo que o pastor começou em 2 Crônicas, para mim é o ponto-chave para que tudo isso esteja acontecendo nesse momento, né? Quando nós nos repreendemos, quando nós nos representamos como o povo de Cristo Jesus, pegamos esse versículo, né, que o pastor Gilberto começou, esse povo que se chama pelo meu nome, o nome de Cristo Jesus. Aí vem a parte mais significativa para mim, para tudo isso que está acontecendo, né, como o Glauber já colocou, já foi colocado, sobre esse tempo de pandemia. Né? Muitos têm falado sobre várias das coisas. Eu creio que foi um tempo para repensar aquilo que o pastor já falou. Significado de que somos as igrejas. Então, quando nós lemos esse versículo, né, que nós somos o povo de Deus, e nós chamamos muito no povo de Deus, mas o povo de Deus, muitas vezes, ele está com o ego muito inchado. Ele não quer se humilhar a Jesus. Eles querem buscar a própria face dele, sim, dele, da própria pessoa. E quando nós tentamos para isso e vemos que Cristo, na sua infinita sabedoria e bondade, né, tudo que ele queria era que nós tivemos comunhão com ele. E a comunhão com Cristo só é quando eu e você entendemos que há um propósito maior para a nossa vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é submeter a Cristo Jesus. Né? Eu tenho visto muitas palavras, muitas pessoas dizem que se Cristo, não sei se os pastores que estão, não sei, eu estou orando, se não dá certo aí, ele é quem sabe. É como se Deus tivesse à disposição de muitos. Eu não estou falando de pessoas que não são evangélicas. Eu estou falando de pessoas que conhecem a Bíblia, que vai continuamente para as igrejas, mas ainda não se converteu ao evangelho. Porque não tem a prática daquilo, pastor Gilberto, que o senhor falou no início. Nós, como igreja, estamos tanto habituados a uma vez na semana e aos domingos na igreja, que estava se perdendo a verdadeira essência de adorar a Cristo Jesus. A verdadeira essência de buscar a presença de Cristo Jesus. E eu já falei uma vez, na primeira vigília, eu vou retornar a falar minha fala, só para sintetizar o que eu quero falar nessa noite, que Cristo permitiu que nada sai do agir de Deus. Tudo acontece com permissão de Cristo Jesus. E isso que está acontecendo foi para nós nos unirmos. Um prazer conhecer o senhor, pastor Gilberto, eu não conhecia, e tanto outros pastores, né, que nós estamos nos conhecendo. Cristo nos permitiu isso. Olha que coisa linda. Pastores de várias localidades, de vários locais, de várias cidades, são unidos num só propósito, num só coração, de engrandecer a Deus, não o meu ego, engrandecer a Deus. Por isso que a frase diz, meu povo que se chama pelo meu nome, humilhar. Humilhar significa, não é essa humilhação que muitas pessoas têm, mas é a humilhação de saber que a minha conduta era pecadora. O Senhor nos resgatou com a graça maravilhosa. E essa graça que Ele nos resgatou e nos trouxe uma nova salvação para nós devemos ser gratos por isso. Muito está se perdendo nesse sentido de ser grato a Deus. Eu estou passando por algumas dificuldades com a família, a questão de doença, e eu vejo o agir de Deus em tudo. Eu vejo o cuidado de Deus em tudo. E as pessoas têm que ver esse cuidado de Deus na sua vida. As pessoas têm que ver que Cristo, Ele quer fazer para mim hoje. Ontem, quando eu estava, pastores, ontem a gente tivemos uma vigília de... foi em cima, o Senhor falou em 2 Crônicas. O povo ele precisa entender que ele precisa fazer uma reconciliação com Cristo Jesus. E essa reconciliação não depende mais de Deus, mas depende de nós. Nós identificarmos que nós precisamos nos
apropriar, a palavra é essa, nos apropriar daquilo que Cristo nos deu. A promessa está sobre o seu povo, mas o povo ainda não se apropriou porque ainda não tem isso que nós estamos fazendo, que Cristo nos ensinou a cada dia a fazer. Não é placa de igreja, mas é a comunhão dos santos. E essa comunhão dos santos se dá quando eu entendo que o povo de Cristo Jesus tem que se humilhar e buscar a face do Senhor. E ele diz que eu, dos céus, ouvirei o clamor do meu povo. Olha que lindo. Nós nos identificarmos como filhos dele, clamamos a ele e sabemos que não somos nada. Ele virá dos céus. Ele vai derramar sobre a minha vida, a nossa vida, algo verdadeiro e significativo. Para mim, hoje, o essencial da igreja era preciso entender e voltar às velhas práticas. Essa música que Glauco cantou aí, eu me lembro quando eu me converti. Eu não sei, eu acho que eu sou, na altura diga que a gente é quadrado, né? Tem uns cânticos, umas músicas que, essa música que foi cantada aqui, eu me rendo a ti, Senhor. Essa música fala de amor íntima e verdadeira que eu e você devemos ter com Cristo Jesus. Isso é fato. Eu olho para ele que Moisés tinha com Jesus, né? Ele não deixou Moisés entrar no paraíso, mas ele disse, lá no final do versículo, no finalzinho, isso eu vou lhe mostrar, terra prometida, por amor a ti. Então Cristo nos ama. Há algo significativo através desse comunhão que nós temos. Mas para isso a gente precisa estar no coração. E esse é o avivamento da igreja. O avivamento da igreja começa quando nós não entendemos que nós precisamos nos posicionar como os filhos deles, não como pastores, como diáconos, como os diaconisas, não, mas como os filhos de Jesus. É claro que Jesus nos dá um posicionamento, e esse posicionamento que ele nos dá, como a própria palavra de Deus, ele nos dá dons, e esses dons são distribuídos para cada um de nós. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que o pastor Gilberto, que eu sou maior do que o Glauber, porque nós somos o corpo de Cristo. E corpo de Cristo significa junto. E esse junto, cada um tem o seu papel fundamental para o crescimento do corpo. E esse crescimento do corpo precisa sim de vigília, precisa de oração, precisa ter tempo de comunhão, precisa ter tempo de união, vivamento. É isso que nós precisamos ter para nós ter esse crescimento. Pastor, quer completar, pastor? Alô, tá me ouvindo? Sim, pastor. Eu sempre procuro, né, quando eu coloco essa palavra para o povo, eu digo, gente, a característica da primeira igreja, da igreja, né, que quando começou, logo após Cristo subir, a igreja dos apóstolos, ela foi baseada justamente nisso, em pessoas que se colocavam diante de Deus com o rosto no pó, como a gente costumava dizer, com o rosto no pó, sabendo que a nossa justiça não tem peso nenhum, como diz Isaías, é trapo de imundícia, e que nós precisamos nos voltar para Deus. E quanto mais perto de Deus a gente chega, mais a gente vê que a gente não é nada e que a gente não merece nada do que a gente tem. E essa colocação de 2 Crônicas, ela diz justamente isso. Olha, Deus está dizendo assim, eu quero mudar a situação de vocês, mas o posicionamento de vocês tem que ser outro. Não adianta chegar na minha igreja e fazer sacrifícios. Nós vemos no profeta Ageu também, quando eles saíram do cativeiro, voltaram para a terra, disseram para Deus, nós vamos começar a construir o templo, começaram a reconstrução do templo e pararam, e cada um começou a cuidar das suas próprias coisas, começaram a enriquecer, começaram a melhorar suas casas, suas moradias, e Deus envia o profeta Ageu
com a mesma mensagem daqui, disse, olha, vocês têm que mudar, vocês não podem continuar do mesmo jeito, as casas de vocês estão bonitas, estão tudo bem feitas, estão rebocadas, estão, né, estão com a pintura em dia, com a porta, tudo bem, os móveis, tudo de primeira, né, mas é minha casa, e a minha casa que está lá sem ter sido terminada. Quer dizer, ele está dizendo assim, o coração de vocês não está em mim. Se o coração de vocês estivesse em mim, vocês estariam construindo, ou teriam terminado a construção da minha casa. Com certeza vocês seriam abençoados muito mais do que vocês têm agora. Tanto que ele diz em Ageu, ele diz, olha, vocês recebem dinheiro e colocam num bolso furado, vocês tomam vinho, mas não se alegram, vocês têm roupa, mas não se aquecem, vocês têm alimento, mas não é suficiente para vocês, entende? A proximidade de Deus faz com que a gente se enxergue o que a gente é, quão indigno a gente é de receber a graça e a misericórdia dele. Quando a gente se aproxima dele, a gente vê que a gente precisa de cura, que a gente precisa se humilhar, que a gente precisa abrir o coração para ele, para que ele mude a nossa situação, e estaremos alegres, independente do que aconteça. Eu gosto de citar Paulo como um dos exemplos, um dos maiores exemplos na questão de fé e de maturidade que eu vejo na Bíblia. Paulo chegou ao ponto de dizer assim, olha, se eu tiver alimento, eu estou bem, eu posso todas as coisas, né, que ele me fortalece. Se eu tiver alimento, eu estou bem, se eu tiver roupa, eu estou bem, se eu não tiver nada disso, eu estou bem, se eu estiver preso, se eu estiver solto, não importa onde eu esteja, em que situação eu me encontre, Deus continua sendo Deus, Cristo continua sendo o meu Salvador, e não é isso que determina a minha fé, não é isso, essas circunstâncias ao nosso redor, que faz com que eu avalie o meu Deus pelas coisas visíveis e materiais. Não é isso, não. Paulo disse, independente se eu tenho ou não, eu posso até morrer de fome, eu posso até morrer de frio, mas ele continua sendo Deus e ele continua sendo Salvador e a minha vida está na mão dele. Né? E uma das coisas que eu incentivo as pessoas, faça uma reflexão no final do dia, vê como foi o seu dia, como você tratou a sua esposa, o que você disse para ela, a maneira como você falou com ela. Às vezes você estava de cabeça quente, falou de uma maneira rude, às vezes ela precisa de uma palavra de carinho, de incentivo que você não deu, os filhos precisam de atenção, né? É isso que nós vamos apresentar para Deus. A primeira coisa que ele vai perguntar é a família que eu coloquei na tua mão, como é que está? Entende? Então vamos fazer uma reflexão no final do dia, nos arrepender, nos humilhar, dizer, Senhor, eu não sei tomar decisão direito, é tu que sabe o caminho certo e a direção certa, me ajuda. É tu, Senhor Deus eterno, que conhece a minha vida. Me ajuda, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso de enxergar a tua face para poder ter um referencial de santidade, de vitória e de proteção em um lugar seguro. E assim ele sara a nossa terra, assim ele nos perdoa, nos cura, nos transforma e a nossa família é abençoada. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar urgentemente ao primeiro amor. Amém. E pastor, o que isso está falando, quando a gente fala de voltar ao primeiro amor, como Paulo também fala lá em Gálatas, capítulo 2, que eu estou crucificado com Cristo, logo eu não vivo, Cristo vive. Essa palavra viver em mim significa que, pegando o paralelo que o senhor falou, significa que qual o significado maior de viver em Cristo? Eu gosto sempre de falar que Cristo nos deu algo significativo que nós buscarmos a Ele. E o segundo significa a família. Eu vivo numa cidade, estou na cidade, sou pastor aqui na cidade de Betânia há 19 anos. Estou pastorando aqui há 19 anos. Uma cidade pequena, uma cidade que tem muita falta de identificação. As pessoas não conseguem se identificar quem é em Cristo Jesus. Porque faltou isso, a essência de família. A família está sendo destruída e nós, como igreja, nós devemos levantar esse clamor.
Porque um casal desestruturado, filhos desestruturados. E nós entender que quando o apóstolo Paulo fala para que nós estamos crucificados em Cristo, nós, como os filhos de Deus, devemos interceder para o mundo. Devemos olhar para o mundo. Não viver no mundo, mas olhar para o mundo. Se possível, aprender com aquilo. E, se possível, estar orando e intercedendo por esse povo. E é muito tocante quando o Senhor toca. É uma das coisas que eu gosto muito de família. Eu, antes de me converter, alguns conhecem, o irmão Roberto me conheceu, né? E eu era uma pessoa muito difícil, pastor. Eu era uma pessoa muito complicada porque eu não gostava de crente, eu detestava evangélicos, né? E Cristo me transformou e Ele me modificou. E quando Ele me transformou, Ele me fez uma nova criatura. E eu creio que Ele pode fazer isso com qualquer pessoa. Mas para isso precisa nós nos posicionarmos. O posicionamento do cristão é esse, é entender que a graça que Deus derrama sobre a sua vida é de graça. Mas para isso, é algo que precisamos fazer. De reconhecer, como o Senhor já falou, que somos criaturas. E Cristo é o autor e consumador da nossa vida. Buscarmos a essência da nossa vida em Cristo Jesus significa, e essa confiança que a igreja deve ter, que a igreja de Atos tinha. Lá no capítulo 2, que disse que ele, eu gosto sempre de falar aqui no interior, que aqui as pessoas não têm muito condições financeiras, mas eu gosto de fazer uma vez por mês, eu gosto da igreja, né, um culto de graça. Aí cada um traga algo para comer, aquela festa maravilhosa. Isso entende, né, quando você vê uma pessoa que não tem condições e chega com as desculpas, uma farofa gostosa, feita de toicinha, aquela coisa maravilhosa. Isso é igreja. Isso é viver em comunhão. Nós precisamos voltar e pegar essas coisas que para muitas pessoas são pequenas, mas para mim, para você é essencial. O que o apóstolo falou, que o Senhor falou, que o apóstolo falou, que eu posso passar necessidade, porque ele já tinha, sabe, ele soube o que é ter tudo, agora ele sabe o significado disso tudo. É a mesma coisa quando Salomão fala que teve todos os prazeres, né? Mas para ele foi tudo em vão, foi correr atrás do vento. Por que correr atrás do vento? Porque ele viu que tudo aquilo não engrandecia ele, né? A própria palavra de Deus nos fala que ele tinha mulheres, ele como é que eu posso falar? Ele teve todos os prazeres que podia um homem ter. E ele viu que tudo isso era nada sem Cristo. E nós, como pessoas, devemos entender que Cristo quer a cada dia fazer algo significativo para a nossa vida. Mas nós, como pessoas dele, devemos abrir a nossa boca e confessar com a nossa boca que que o Senhor Jesus é o autor da nossa vida. Que ele sim, é ele, como o Senhor falou, é ele que me guia, é ele que me restaura, é ele que traz para a minha vida, para a vida da minha família, algo verdadeiro, que é o poder do Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo traz transformação. E eu vou dizer, irmãos, para vocês, sem alarme, mas vou dizer, o inimigo, ele anda muito, mas muito bravo. Eu nunca tinha visto na minha cidade tanto levante, tantas pessoas endemoniadas como estavam surgindo. É por isso que quando o Glauber me chama para essa oração, quando alguns dos meus irmãos me chamam de Teresina para essa oração, eu sempre precisamos orar. O povo de Deus perde muito tempo, eu gosto de falar na igreja, perde muito tempo assistindo TV, passando no WhatsApp. Se você chamar um povo para passar 2 horas orando, ele já chegou, irmão, para dizer, pastor, eu vou falar o quê 2 horas? Irmão, isso falta intimidade com Cristo Jesus. Intimidade, simplesmente, Senhor, eu te amo. Obrigado pelo teu amor, sou grato para a tua maravilhosa e verdadeira paz que o Senhor tem nos dado. Mas para isso preciso entender que eu, como os filhos dele, devemos voltar ao primeiro amor. Esse primeiro amor que a
palavra de Deus nos ensina é entender que nós somos um corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, cada um tem uma função. E essa função que cada um tem é uma função essencial para dar esse crescimento. Por isso que estou muito feliz, muito feliz nessa noite, compartilhando com os irmãos esse de dizer que nós precisamos orar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos interceder por esse tempo de dificuldades, interceder por esse tempo de pandemia, interceder por esse tempo em que vão assumir prefeitos, vereadores da cidade de cada um, que é onde vocês moram. E precisamos, o povo de Deus deve levantar um para que possam prevalecer. Não a minha vontade do meu candidato, mas a vontade de Deus que é para essas cidades. E quando nós levantamos, que nós oramos, quando o povo que chama pelo nome orar, num só coração, num só espírito, num só sentimento, Deus vai prover o melhor para as cidades de vocês. Deus vai melhor para a minha cidade, porque não vai ser a minha vontade, não vai ser muitas vezes o dinheiro ou a corrupção, mas vai ser pessoas dignas, que têm um coração voltado para um propósito que Deus já direcionou para cada um deles. Eu creio muito nisso, eu creio muito que Deus está fazendo mover. Pena que muitas pessoas ainda não viram esse mover. Pena que muitas pessoas ainda não conseguiram ver a plenitude de tudo isso que está acontecendo, porque acha que esse mundo é do maligno. Sim, a palavra de Deus nos diz que ele, nesse momento, mas ele só faz com a permissão de Deus. E Deus, ele tem um zelo maravilhoso por sua vida. Deus tem um zelo maravilhoso por você. A promessa de Cristo está sobre sua vida. A promessa de paz, a promessa de prosperidade. Não prosperidade financeira, mas prosperidade de paz. Eu gosto sempre de falar, irmãos, que Glauber, já eu falei uma vez, a gente conversando com Glauber, né, e com as irmãs, eu gosto sempre de falar o seguinte: eu tenho algo maravilhoso na minha vida. Eu tenho uma prosperidade, porque meu pai está doente, mas a minha família hoje, eu quantas vezes que eu compro remédio, porque o Senhor ele tem libertado de toda a flecha do maligno, de todo o poder do mal sobre a minha casa, sobre a minha família. E isso pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um de nós, mas para isso eu preciso entender que a minha vida não é mais minha, o meu querer não é mais meu. Eu preciso entender como foi colocado. Isso é real. Precisamos fazer o que a palavra de Deus nos fala em Efésios, que foi que o pastor orou falando, né? A armadura, essa armadura completa, né? Que o Espírito Santo direcionou para nos dar, é algo verdadeiro. É algo verdadeiro. Precisamos, porque o maligno espreita, ele está à espreita querendo, né? Querendo muitas vezes colocar discórdia dentro da sua igreja, querendo colocar pensamentos no seu coração, querendo colocar visões que muitas pessoas acham que é visões de Deus. Eu gosto sempre de falar, Deus, ele não é Deus de confusão, ele é Deus do amor. Então que eu, como servo do Senhor, eu gosto sempre de dizer que eu sou servo. E servo de Deus significa servir. Eu queria continuamente estar servindo a cada um com meu amor e como ele é o Evangelho. Porque o Senhor ele me libertou. O Senhor ele me trouxe uma nova e significativa vida com Ele, através da palavra, da leitura da palavra. E nós precisamos ter esse tempo de orar, ter esse tempo de tirar um tempo de jejuar e principalmente que eu aprendi. Ao mesmo tempo que eu oro, é o mesmo tempo que eu tenho que esperar e ouvir a minha oração que eu fiz para Cristo Jesus. Amém, pastor Gilberto?